agora e ao que tudo indica, a capacidade de Steve Jobs. Ele é presidente da Proxys Contact Center, foi professor do MBA da ESPM por 13 anos, lutou em 4 guerras em Israel e publicou pela editora Elsevier o livro Quem Mexeu na Minha Vida. Meu entrevistado de hoje é o incansável, genial Jimmy Sigler. Jimmy, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Me conta uma coisa, fora a aparência, o que mais você considera que você tenha em comum com Steve Jobs? Eu ganhei o livro do Steve Jobs faz um tempo já e nunca tive tempo de ler, até porque é bem grosso e assusta. E aí, esse final de semana eu comecei a ler. E eu descobri que o jornalista que escreveu o livro, o Isaacson, ele chegou à conclusão que os 2 pilares da vida do Steve Jobs foram que ele foi abandonado e que ele era especial. E eu me identifiquei muito com isso, porque é isso que aconteceu comigo. Você foi abandonado na infância? Na infância, eu nem conheci minha mãe. Uhum. Onde você nasceu? Eu nasci no Brooklyn, Nova York. E aí, como é que foi a sua história desde o nascimento no Brooklyn? Como é que você lutou 4 guerras em Israel? Hoje você está no Brasil? Como é que você chegou até lá? Bem, para entender minha história, talvez é interessante contar ela a partir dos 13 anos para trás e para frente. Para trás e para frente, como você quiser. Estou como interessada. Um filme do Woody Allen. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma vida, até então, que era aparentemente uma vida normal. Pai, mãe, irmãos, eu estudava em colégio de freiras, fiz a primeira comunhão, todo domingo recebia a hóstia, etc. E de repente me aparece do nada, meu pai estava muito doente naquele momento, e de fato ele veio a falecer logo depois. Me aparece um rapaz, eu tinha 13, ele tinha 17, conversou comigo durante 30 minutos e derrubou tudo o que eu sabia sobre a minha vida até então. Ele apareceu do nada? Apareceu do nada, do Peru, porque meu pai estava doente, provavelmente veio visitá-lo. Entendi. E me falou, olha, você não nasceu no Brasil, você não é brasileiro, você não é católico, você é judeu, sua mãe não é sua mãe e assim por diante. Quer dizer, tudo que eu sabia como os pilares da minha vida foi por terra. E logo depois meu pai, do leito da morte, me chamou para conversar, foi a primeira e única vez que ele conversou comigo na vida. Me disse, agora filho, que você descobriu que você é judeu, então você vai para o país dos judeus. Juntaram um dinheirinho na comunidade, compraram uma passagem de navio e lá fui eu para Israel com 13 anos, sozinho, sem falar hebraico, recém-descoberto como judeu e com $7 no bolso. Meu Deus, como é que isso foi na sua cabeça? Medo? Confusão? Qual é a sua memória desse momento? Minha memória é que eu era um menino curioso e falei, bem, se é isso que tem que ser, é isso que tem que ser. Então, peguei meus $7 e fui explorar a vida. Aos 13 anos, sozinho no navio. E aí, como é que foi? Eu fui recebido em Israel por uma organização que foi criada... A viagem, você lembra? Eu lembro. Eu lembro até coisas com as quais eu gastei os $7. Por favor. Comprei algumas Coca-Colas, comprei um baralho, enfim, umas coisinhas de um adolescente. E aí, você chegou em Israel? E lá fui recebido por uma organização chamada a Liatanor, que é uma organização que foi criada para cuidar dos órfãos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu tinha 13 anos, o país tinha 14. Então éramos praticamente irmãos, eu e o país. E aí me colocaram num kibutz, no caminho eu contraí cachumba, então já cheguei naquela condição. Então as minhas primeiras 2 semanas em Israel foram dentro de um quarto isolado, me passavam comida pela janela, porque não queriam que eu contaminasse as outras pessoas. E assim comecei minha vida em Israel. Bom, e assim comecei minha vida em Israel é muito bonito, mas o que quer dizer e assim comecei? Terminou a cachumba, 13 anos, não falava a língua, e aí? Foi para a escola?
Aí eles me colocaram num grupo de jovens em situação parecida com a minha. Todos eles não tinham pais, mães ou situação parecida. Éramos uns 35 jovens de uns 20 países. Então lá... Jovens, você está sendo... assim, falando de crianças, adolescentes, né? Pré-adolescentes. De 13, 14 anos aproximadamente. E aí começamos aulas de hebraico e aprender algumas outras coisas. E isso era dentro de um kibbutz. Kibbutz é uma comunidade típica de Israel, onde rege um regime praticamente socialista. E aí começamos a aprender o básico, né? Sobre o país, sobre a religião, sobre a história. Lá você estava completamente sozinho? Sozinho com os outros meninos. Sim, digo, sem parentes? Não tinha ninguém. Nenhuma família? Não, ninguém. Não tinha nenhuma família em Israel. Ok, e aí? E aí, 2 anos fiquei nesse kibbutz, nesse grupo de adolescentes. E aí comecei a me destacar nos estudos e eu percebi que eu tinha potencial para evoluir, para crescer, etc. Me arrumaram um colégio. Na verdade, passei por vários colégios. E como eu tinha tido uma vida muito irregular, nenhum dos colégios me aceitou, porque eu não tinha estudos formais. Até aquela idade, eu tinha estudado talvez 3, 4 anos de uma forma realmente organizada. Início, meio e fim. Então, no fim, caí num colégio agrícola. Uau! E eles me aceitaram para entrar não só na 8ª série, mas na 9ª série, na época. Você pulou um ano. Não é bem pulei. Pela idade, Entendo. eu seria compatível com essa série. Entendo. Mas os outros colégios, como eu não sabia nada, eu realmente não sabia nada. Eu não sabia o que era botânica. Eu não sabia o que era química. Eu não sabia o que era física. Quer dizer, eu não sabia nem o que era. Quantos anos aqui? 15, 16? Aí eu já tinha 15 anos. 15 anos. Mas esse colégio, a diretora foi muito sensível, sentou e conversou comigo umas 3 horas. E ela começou a me fazer perguntas e aplicou alguns testes de inteligência, etc. E aí ela me falou, não vou te colocar na 8ª, eu vou te colocar na 9ª. E não só na 9ª, eu vou te colocar na 9ª primeira, que é aquela classe que vai para o Bagrut, que é como se fosse o Enem ou alguma coisa parecida. E aí eu comecei a estudar nessa classe último dos últimos dos últimos. Eu cheguei a ter 7 professores particulares simultâneos. E aí, eu quero chegar um pouquinho além disso agora. Trabalho, família, como é que se deu? Até quero passar daqui a pouco para o Brasil. Você se formou, você trabalhou, você casou? Como é que você construiu sua vida lá? Bem, dos 13 aos 18 anos passei por um tratamento psicológico, uma psicanálise realmente intensa. Isso ajudou a reconstruir das cinzas, digamos, um ser humano mais ou menos equilibrado. E aos 18 anos, um pouco antes, entrei no exército. Participei da Primeira Guerra dos 6 dias. E aos 19 anos já casei, aos 20 fui pai, aos 22 pai de 2. Uau! Aos 22 pai de 2. E aí, como é que você veio parar no Brasil? Bem, lá morei 27 anos. 27 anos em Israel. Toda uma vida. Eu estou extremamente curiosa, mas a gente vai deixar a história de como você veio parar aqui no Brasil para o próximo bloco, deixar os telespectadores um pouquinho curiosos. A gente volta daqui a pouquinho para continuar escutando a impressionante história do empresário Jimmy Sigler. Continuem ligados aqui comigo.